E um vídeo totalmente improviso, mas que bela bosta pra esse canal, porque não tem nada que tenha roteiro também aqui. Então, clickbait. Mas no geral eu faço coisas no improviso mesmo, acho interessante. Acho que essa coisa de ficar sempre fazendo muito paradas pra sair na hora, tinindo, sem muito trabalho, só fluido, me agrada demais. Então eu acabo fazendo isso pra tudo. E não sei se é sempre bom fazer isso. Olá, eu sou Leonardo Freund e esse é mais um vlog. Vlog esse que eu falo sobre processo criativo, desenvolvimento artístico, percepções e muitos desabafos, talvez. Eu fico pensando um pouco nessa coisa de sempre fazer as coisas de improviso, e improvisar não é fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Tem mecanismos, tem ferramentas pra isso. E é muito legal treinar isso, porque de fato a vida não tem exatamente um roteiro, as coisas acontecem aleatoriamente por mais que você planeje. Mas eu já tive esses questionamentos pensando se realmente só ficar no improviso é legal. Às vezes é bom ter um roteiro. E pra mim não. Na verdade eu gosto de criar formatos e fases de um processo. Então dentro de cada parte eu vou direcionando alguma coisa, mas sem planejar nada. Eu não consigo seguir muito assim. Eu já tentei uma vez. Eu achei rápido o vídeo, terminar o vídeo, fazer o vídeo. Foi bem rápido. O que é muito legal em questão de tempo. Mas não me pegou tanto assim. Achei que a brisa mesmo e o produto, entre mil aspas, que eu faço é de fato essa coisa da liberdade, essa coisa da espontaneidade. Se você observar todos os quadros que eu fiz até desde que eu comecei, que era aquele que nem chamava Friendland, era só quadro e eu pegava umas músicas prontas, vou deixar aqui. Eu já comecei fazendo essa proposta e ela foi evoluindo, e a graça dessa liberdade foi que a evolução foi uma evolução da própria liberdade, da própria espontaneidade, e a forma que ela caminha e se constrói é muito legal, vai indo para lugares diferentes. Então, por mais que eu planejasse, talvez também chegasse nesse ponto, mas não seria da mesma forma. E aí pensei em fazer uma reflexão sobre essa coisa da espontaneidade, dessa liberdade, que muitas vezes é bloqueio para muita gente, que é muito distante essa espontaneidade, é muito distante o improviso. O improviso dentro de algumas coisas necessita de ferramentas. Na música, necessita que você entenda de teoria musical e harmonia. A piada mesmo, ela tem um momento de punch e tudo mais. E para improvisar, pra fazer as paradas, talvez, da vida, seja a mesma coisa. Muita gente às vezes precisa ter controle sobre as coisas, mas a gente não tem controle sobre elas. Então sempre frustra, ou sempre acontece de um jeito que você não estava preparado. E o grande lance de estar sempre espontâneo e livre é que não importa os caminhos e o planejamento. O planejamento é mais como se fosse um negócio que te move para caminhar, para te colocar numa oportunidade ou situação. Você age de forma espontânea, criativa e inusitada, mas extremamente adequado, e que aquele direcionamento te levou para um caminho que era real. É como se você estivesse caminhando numa estrada e precisa chegar àquele ponto exato para abrir uma bifurcação para você ir para outro lugar, para outra parada que é mais correta e adequada e bate mais para você do que às vezes só o planejamento. Eu acho que não dá para descartar que planejamento é ótimo, e para coisas básicas, simples, ou que precisem exatamente de uma execução mais firme e condicionada àquilo, é muito bom. Mas para algumas outras coisas não tem como você saber o que vai acontecer. Então, quanto mais se treina uma cabeça livre, mais livre você consegue ser dentro de uma situação. Livre no sentido de resolver, de achar uma resposta legal para aquilo. No meu caso é arte. Eu gosto de fazer quadro, eu gosto de compor coisas. Então, ficar com a cabeça mais livre me deixa ser mais afetado pelas coisas ao redor e elas terem alguma serventia dentro daquele processo que eu tô realizando, que é mais ou menos o que eu faço nos vídeos de Friendlandia, que eu também vou deixar aqui em cima. E essa liberdade de me permitir sentir isso, não em todos os momentos, mas nos momentos certos e livres, e de descanso e de possibilidade de fazer isso, faz com que eu encontre respostas e caminhos um pouco mais adequados para mim mesmo. Tem a ver comigo, com a minha personalidade, com o meu jeito, com as coisas que eu quero resolver. E de uns tempos pra cá eu comecei a perceber que as pessoas não fazem muito isso, elas são bem presas em algumas coisas, e eu acho um pouco curioso de observar, porque você percebe quando a pessoa é um pouco mais assim, mas ela flui dentro daquela proposta, mas você também percebe quando a pessoa é mais assim, regrada, quadrada, e ela trava. E eu tive uns insights desses, entender que eu consigo enxergar essas travas de uma forma que eu não sei se eu reparava que eu fazia tanto isso. Então, talvez fazer tudo o que eu esteja fazendo faça muito sentido. Isso pra mim, que gosto de fazer essa coisa mais livre, sem pensar muito, trazer o natural da hora, do momento, que ele determine, é como se eu fosse quase um captador de ideias que estão flutuando
voando por aí no universo, eu só pego naquele momento, naquela hora e transfiro rapidão e sai de um jeito legal. Aquilo ali vem pra mim, passa por um filtro interno e eu expresso aquilo num quadro, numa música, alguma coisa. Isso é bem legal, mas esses insights só acontecem porque de fato eu me permito que eles aconteçam. Não que de outras formas não tenham, mas a ideia desse vídeo talvez seja compartilhar essa forma que eu faço. Porque afinal, depois eu assisto mesmo, então eu me reanaliso. E é bem legal poder pensar sobre isso dentro do meu papel artístico, mas que também eu levo bastante para minha própria vida. Então acho que o tema de hoje é isso. Vou ficar com essa reflexão pra mim mesmo também. Foi uma ideia que acabou de vir. Eu falei, eu vou gravar um vídeo improvisado falando sobre improviso, porque eu acabei de pensar nisso. E acho que deu bom. Então até o próximo vídeo, que vai ser uma pá de brisa.